Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Uniodonto. Hoje estamos recebendo aqui dois dentistas incríveis, a doutora Perla e o doutor André Luiz. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Como é que vão? Obrigada, tudo bem. A doutora Perla, especialista em odontologia hospitalar, correto? E o doutor André, especialista em estomatologia. E a minha primeira pergunta vai, claro, para o senhor, que é a seguinte: o que é e onde atua um estomatologista? Olá, Caio. A estomatologia, ela é nada mais do que o diagnóstico bucal, né? Ele é uma especialidade do cirurgião dentista, da odontologia, e ela atua fazendo diagnósticos de lesões com potencial de malignização, lesões, manifestações bucais de doenças do corpo todo, que em princípio aparecem na boca, e também fazendo biópsias de cavidade bucal. Então, basicamente, é o que o estomatologista faz. É uma especialidade muito importante no sentido de fazer parte de um contexto como a Uniodonto, por exemplo. E, doutor, assim, existem diversos tipos, né, de feridas na boca. Eu queria saber quais tipos de feridas que aparecem nessa região que a gente deve procurar um cirurgião dentista. Caio, é o seguinte, a ferida na boca, ela pode ter um princípio bem tranquilo, como não. Então, em saúde, nós devemos pecar sempre pelo excesso, nunca pela falta. Então, é importante que se a pessoa tem uma ferida na boca e ela tem acesso a um cirurgião dentista, independente da especialidade, como, por exemplo, o clínico geral, ela procure cirurgião dentista. É muito perigoso a automedicação nessas situações, é perigoso você transmitir algo para outra pessoa, não valorizando aquilo que tem. Então, é fundamental que o dentista seja procurado, independente do grau da lesão que seja. Porque o importante é que os diagnósticos sejam feitos no início, né? E não esperar ela crescer para você ter que ir. E o que poderia ser essas feridas? Essas feridas, as feridas mais comuns, né? Comuns que aparecem na cavidade bucal são úlceras, nada mais do que a afta, que muitas pessoas têm, as famosas aftas. Mas elas podem ser simplesmente aftas ou podem ser uma manifestação de algo que é em relação a uma doença do corpo, a uma doença instalada, cuja primeira manifestação é na boca. Por exemplo, uma bolinha no lábio é o início de um herpes, o herpes labial. O herpes labial é uma doença transmissível, é algo que é importante que se faça o diagnóstico e não simplesmente ficar tratando, né? Até uma dúvida aqui que eu pergunto de vocês, o que são as aftas? Porque às vezes elas aparecem na boca, assim, desde criança, né, a gente tem aquela afta, coisa que dói na boca. O que são essas aftas, doutora? São lesões ulcerativas, muito dolorosas, assim, e elas têm um tempo de vida. Eu sempre converso, às vezes troco ideia com o André, que a gente fala que a afta, ela nasce, mas ela cicatriza, e ela dói. O câncer de boca, ele não cicatriza, e ele é indolor. Então, a afta, não existe assim uma causa, mas tem vários trauma, às vezes uma mordedura, às vezes refluxo. Então, são várias situações, já foi até correlacionada estomatite, refluxo, mudança do pH, mudança da saliva, do pH, até ácido, questões emocionais, psicológicas, depressiva. Então, é uma imunidade baixa. Então, tudo isso são vários fatores que, porventura, elas evoluem. Fazem com que elas aparecem, né? Doutora, agora eu queria lhe perguntar, doutora Perla, o que é e onde atua um cirurgião dentista especialista em odontologia hospitalar, que é a sua especialidade, né? Especialidade essa que a resolução do CFO, né, foi em janeiro desse ano. Até então era uma habilitação em odontologia hospitalar da odontologia. Então, essa especialidade, ela veio coroar esses profissionais que já vêm atuando no âmbito hospitalar por anos, particularmente no meu caso. Então, eu e os meus colegas ficamos muito felizes. O odontólogo, ele tem um papel primordial, porque ele faz parte de uma equipe multidisciplinar dentro de uma unidade hospitalar, seja ela SUS ou seja ela privado. Então, esse paciente, ele é tratado como um todo. Então, um tratamento, seja de qualquer doença, envolve o cirurgião, envolve fisioterapia, fono, dentista. Sabemos que a maioria das doenças começam pela cavidade oral.
Então, o dentista, no meu caso, a gente faz a adequação do meio desse paciente para ele receber todo o tratamento, seja ele qual for. Então, ele circula em todo o hospital. É importante o dentista frequentar, participar de uma enfermaria, tem dentista na UTI, tem dentista no centro cirúrgico, no ambulatório. Então, ele tem um papel muito importante. E ainda voltando, estávamos falando de feridas na boca, né, doutor? Eu queria saber o que acontece com aquela pessoa, o doutor também falou de se automedicar, o que acontece com aquela pessoa que aparece a ferida na boca, ela começa a se automedicar, não liga muito, vai ali, né, enrolando para procurar um profissional. Quais são os riscos? O que pode acontecer? Assim, teve uma lesão que não cicatriza por um tempo, vamos supor, 1 semana, 10 dias. Procure um cirurgião dentista, como o meu colega falou anteriormente. Qualquer alteração, uma mancha, um carocinho, um nódulo. Então, não espere isso cicatrizar, porque se for por um âmbito de malignidade, ele não vai cicatrizar. Então, procure, nós temos as faculdades, tem os consultórios, tem um serviço público, enfim, tem várias oportunidades para ele checar isso, mas ele tem que procurar um dentista, porque o dentista é o conhecedor da cavidade oral. Ninguém melhor do que nós, dentistas, que conhecemos todas as estruturas no âmbito da normalidade e no âmbito da anormalidade. A gente vai ver que aquilo ali não faz parte de um contexto normal da cavidade oral, entendeu? E a pessoa que enrola muito para tratar essas feridas, pode virar, por exemplo, um câncer, alguma coisa mais séria que vai atrapalhar ali drasticamente a vida dessa pessoa? A evolução dessas feridas, elas são de acordo com o grau dela. A neoplasia, não necessariamente ela é maligna. Você pode ter uma neoplasia benigna, tá? Mas aí você vai pagar para ver se é maligna ou benigna? Não. Com certeza. Então, é importante que você procure o profissional, não só por você, mas com pelas pessoas que convivem com você também, né? Porque pode ser algo contagioso. Não vai ali atrás do Dr. Google, né? Que você pesquisa, já tem 1000 diagnósticos, né? Tem que ir num profissional, é verdade? E doutor, eu queria lhe perguntar agora, o que a Uniodonto Manaus oferece nessa área na sua área, né, de estomatologia? Sim. A Uniodonto Manaus, ela tem profissionais extremamente orientados para tratar esse tipo de situação, tá? Por quê? Porque são profissionais de várias especialidades. Então, quando você vai num profissional, por exemplo, clínico geral, às vezes, mesmo quando você vai fazer um aparelho ortodôntico, esse profissional, ele tem a capacidade de diagnosticar, perceber essa alteração e encaminhar para o especialista, que tem no próprio plano de saúde. Por isso que, como ela falou, a interdisciplinaridade, né, é fundamental no caso. Quando você diz interdisciplinar, você falou? Sim, é multidisciplinar, né? São várias especialidades odontológicas. Entendi. Então, a pessoa que vai ali tratar uma coisa, se ela encontra um outro problema, ela também já pode aproveitar, porque está tudo ali unificado, direcionar, né? Ela pode, o próprio profissional, fazer um direcionamento, né? Porque a pessoa, Caio, ela não é só uma boca, ela é um todo. A boca faz parte de um todo. Realmente. Né? Então, você não trata o paciente só como uma boca. Então, muita coisa que aparece na boca, teoricamente, ele pode se manifestar no corpo e vice-versa. Doutora Perla, agora eu queria lhe perguntar, a gente falou rapidamente ainda agora de câncer de boca, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que é o câncer de boca, quais são os sintomas e quais são os tratamentos para essa doença. Os sintomas a gente já conversou aqui um pouquinho, que são aquelas manifestações que não são da normalidade da cavidade oral, como nós falamos, um pólipo, uma ferida, uma mancha. Isso vai ter que ser biopsiado, né, pelo dentista, ele tem capacidade para isso, né? Temos profissionais na cooperativa que fazem esse procedimento. A Uniodonto, inclusive, essa biópsia também é pelo plano, você faz esse exame pelo plano. E, de acordo com o resultado, aí sim, vai ser feita uma cirurgia dependendo do estágio dessa lesão. Estou falando isso num câncer já, não é uma lesão benigna. Então, dependendo desse estágio, daí a orientação de fazer a questão das orientações, da prevenção. Porque a cirurgia, dependendo, faz a cirurgia e fica tudo ok.
ótimo. Mas se essa lesão já vem no estágio muito avançado, como nós temos um caso em comum de uma paciente que está um caso bem avançado, a cirurgia já não resolve. Então, vai ter que inserir nesse contexto a quimioterapia e a radioterapia, que são tratamentos coadjuvantes que causam muitas sequelas. Né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tem aquela ideia de quem usava máscara era paciente que fazia quimioterapia, fazia tratamento de câncer. Veio o Covid e desmistificou isso, né? Então, aí vem a quimioterapia, que tem as sequelas, a queda de cabelo, enjoo, aí vem a radioterapia. Então, o dentista, ele tem um papel fundamental nesse acompanhamento dessas sequelas. Qual é o nosso trabalho? Amenizar todo esse tratamento. Porque o tratamento do câncer, como ele falou, é um tratamento muito doloroso, não só para o paciente, mas sim para os familiares também, que acompanham um processo difícil, doloroso. É uma batalha, né? É ali, a gente tem aquela briga, vai ali, ganha ali. Então, e também o câncer de boca, dependendo do estágio, ele é muito, assim, mutilador. Então, tem casos que o paciente não aceita fazer a cirurgia, entendeu? Porque, às vezes, remove uma mandíbula, uma maxila, enfim, quando a gente fala em câncer de boca, envolve língua, palato, bochecha, enfim, são várias, são todas aquelas estruturas ali dentro, entendeu? Então, às vezes, o paciente prefere continuar com a doença do que fazer essa remoção? Muitos, dependendo, porque assim, dependendo do tamanho da lesão, onde está muito já, eu vou falar um termo enraizado, muito avançado, a cirurgia, ela é mutiladora. Vou dar um exemplo de um câncer de mama, então você tem que fazer a mastectomia. Então, o câncer de boca, ele tem paciente que prefere, não, doutor, eu não quero que o senhor tire a minha mandíbula, eu não quero que o senhor tire um pedaço da minha boca. O médico respeita e ele vai fazer os tratamentos paliativos. Nossa, é complicado, né? E para chegar nesse nível, sempre a falta de cuidado, né? Isso, fumar, quais são os outros fatores? Por exemplo, tabagismo, alcoolismo, desnutrição, fatores genéticos, né? Família. O que eu acho mais importante nesse aspecto é uma coisa, quando ele já está instalado, ele é de fácil diagnóstico, todo mundo percebe, você não precisa ser um profissional. Agora, o grande objetivo é fazer o diagnóstico precoce, assim como a prevenção. Existem lesões no lábio que são causadas pelo sol, chama-se queilite actínica. A queilite actínica, ela é indolor e a radiação que você recebe no teu lábio, ela é cumulativa, é a radiação que foi da tua vida praticamente toda, tá entendendo? Então, por isso que é importante a proteção, né, a proteção solar. Então, algo que teoricamente para nós não é nocivo, pode ser um fator, né? Principalmente no lábio, especificamente em algumas raças que tem a pele mais clara, com menos melanina e mais fácil de sofrer essa mutação, como por exemplo no lábio, né? E a prevenção, sempre bom prevenir do que remediar, sim, né? Com certeza. Eu queria que a senhora, doutora, falasse um pouco sobre a importância da prevenção, porque muita gente pensa assim, só vou no dentista se eu tiver uma dor insuportável ou se meu dente estiver caindo, e às vezes não é isso, né? A gente tem que ter ali realmente, e com uma certa frequência, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância da prevenção. O cuidado em si, né? O cuidado com a saúde. Então, nós preconizamos que você vá para o cirurgião dentista, vai ser sua profilaxia, que o plano, você tem direito a fazer 2 vezes por ano, que é o ideal. Então, nesse período que você faz toda aquela profilaxia, você vê a alteração, e além de nós estarmos fazendo um trabalho, também a gente ouve o que esse paciente está tendo. Doutor, eu estou sentindo uma queimação aqui, eu estou com um inchaço aqui, eu estou com um sangramento aqui. Então, a gente ouve também a queixa do paciente. Então, aí, quer dizer, nós nos ajudamos, né? Isso é importante porque a prevenção, a gente que trabalha na área, a prevenção, eu acho que é o melhor remédio. A gente para, assim, às vezes, para pensar na odontologia como algo muito estético, muito glamouroso, né? Que, na verdade, vai muito além disso, né? Às vezes, um sorriso pode mudar a vida de uma pessoa, né? A gente já
Já cansou de ver pelas redes sociais, né? A história de pessoas que, por exemplo, não tinham dente e de repente colocaram ali dente e isso mudou completamente não só a aparência, mas também o psicológico das pessoas. A autoestima. A autoestima das pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância, né? O significado, o peso que isso tem além da estética. Bom, eu sou muito cético em relação à saúde, né? Então, se você for parar para pensar, a digestão começa na boca, né? As enzimas que provocam a digestão, eles iniciam na boca. A mastigação, ela é fundamental. Cada dente, ele tem ele não tem aquele formato para ficar bonito, para ficar feio. Ele tem uma função de cortar, de amassar. Quando você começa a ter um desequilíbrio nessa mastigação, falta um, falta outro, você começa a engolir o quê? O alimento não totalmente mastigado. Então você começa a exigir um pouco mais da tua mucosa gástrica, do teu suco gástrico. Então a deficiência na cavidade bucal provoca essas alterações também, né? E o que é importante em relação, você estava falando do sorriso, é fundamental, né? A autoestima, você poder exprimir o que você está sentindo, isso é muito importante para o ser humano, né? Ele tem que se usar vamos dizer assim, algo para tampar o rosto, né? Por conta de não poder sorrir. Isso é verdade. E, doutor, agora voltando, falando um pouco aqui sobre o tratamento, né, da radioterapia e da quimioterapia. A senhora teria algum caso para compartilhar de como isso afeta diretamente a vida das pessoas? Tem algum outro possíveis sequelas desses tipos de tratamento? A radioterapia, quando esse paciente, nós estamos falando de câncer de boca, ele vai fazer esse tratamento de radioterapia, que são luzes bem fortes, né? É feita uma máscara, uma proteção das outras estruturas. Aquele local que foi irradiado, ele vai sofrer alteração naquele osso onde os dentes estão ali instalados, localizados. Então, nós temos que preparar esse paciente para receber essa radiação, orientá-lo sobre a questão da higiene, da escovação. A gente entra numa outra linha, porque quando esse paciente chega, estou falando da experiência que eu tenho, o André também tem, num hospital, muitas vezes a gente sabe que essa é uma lesão que acomete uma faixa etária, e às vezes são pessoas que não têm muitas orientações, são pessoas às vezes até do interior do estado, quando eles já chegam com a cavidade oral meio que comprometidas. Então, a gente tem que fazer remoção dos dentes que estão comprometidos, fazer as restaurações do que estão, e esses pacientes, eu brinco que vocês vão fazer um casamento comigo. Eles vão fazer, às vezes, radioterapia diária, são 30 sessões, 25 sessões, entendeu? Nossa. Então, começa a ter as alterações, as mucosites, o pescoço, a pele fica escura, meio que queimada. Aí existem pomadas para essa situação, mas a gente também tem o outro lado das famosas receitas caseiras, que é o chá de camomila para acalmar a mucosa, para acalmar tanto a mucosa externa como na cavidade oral, o flúor para proteger o esmalte, porque muitas vezes a boca resseca. Então, a gente trabalha junto para amenizar que a gente não pode deixar de dizer que é um sofrimento, né? Então, muitas vezes eles têm dificuldade de se alimentar por causa da quimioterapia, que ficam enjoados, a radioterapia também, porque também tem as alterações, então aí vai também. Por isso é que eu digo, o dentista dentro de um hospital, o André trabalha também em um hospital. Esse paciente, ele é tratado pelo dentista, ele vai para nutricionista para ver qual é a melhor dieta para ele naquele período. Ele vai para o fisioterapeuta, porque muitas vezes ele fica com trismo, que ele não consegue abrir a boca, vamos começar a fazer uns exercícios para cá. Então, a gente está aí. Multidisciplinar, então, multidisciplinar, né? Isso é a Uniodonto, né? E, doutora, eu queria que, ainda falando na Uniodonto, eu queria que a senhora falasse um pouco o que ela oferece na área da odontologia hospitalar. A odontologia hospitalar é assim, todo paciente que ele está fazendo esse tratamento, vamos falar de que um tratamento, seja ele qual for, né? Se ele está fazendo um tratamento oncológico, ele se desloca até o hospital para fazer esses tratamentos. Então, essa adequação do meio bucal, o dentista da Uniodonto, no seu consultório, esse paciente pode ir até lá e fazer toda essa adequação. Entendeu? As profilaxias, as restaurações, as extrações, as orientações dos cuidados de higiene.
Então, é importante, porque muitas vezes, dentro do hospital, não sei se todos os hospitais têm um dentista, né? Acredito que sim, mas às vezes, como tem uma demanda muito grande de paciente, não tem vaga para aquela semana, um exemplo. Mas aí ele vai para o dentista da Uniodonto, que ele tem competência, capacidade, conhecimento para fazer esse tratamento. E doutor, o que a Uniodonto oferece na sua área de atuação? Bom, Caio, especificamente nessa área, a Uniodonto oferece inúmeros profissionais que podem fazer esse tipo de diagnóstico, né? E que visa não só a parte curativa, que é importante também, mas principalmente a parte preventiva. A parte preventiva, a parte de orientação, não só daquele paciente ali, mas também em forma de palestra, em forma de informação em empresas, em escolas, em todos os lugares em que a gente consiga difundir essa informação e consequentemente, o paciente consiga chegar até o cirurgião dentista. Então, o objetivo nosso, mais do que a gente fazer uma biópsia, a gente efetivamente fazer um procedimento cirúrgico intervencionista no paciente, é ele não precisar fazer. E o que a Uniodonto oferece na sua área de atuação, doutora? A minha área é justamente se ele precisar fazer um tratamento mais invasivo após esse diagnóstico que o meu colega, no caso, irá realizar, é fazer o tratamento das manifestações desse tratamento, seja ele radioterapia ou quimioterapia. Então, basicamente, nós temos a laser terapia, né? O laser para a gente amenizar, porque uma das sequelas é a mucosite. A mucosite é uma inflamação da mucosa, é uma descamação assim, da mucosa, oriundo desse tratamento da quimioterapia e a radioterapia nessa região. Você imagina uma afta, 2 incomodam, imagina 50, 60. Então, a gente vai, nesse tratamento, agilizar esse processo de cicatrização, da regeneração dessa mucosa, para ele ter uma vida mais saudável possível, né? Para ele ter uma qualidade de vida. Então, e adequar esse meio, ver as orientações, as restaurações, para não ter... Falamos sobre autoexame também. O autoexame você pode, é simples, você pode, até em casa, na frente de um espelho, você abre a boca, você pode começar a palpar aqui as glândulas, ver se tem alguma alteração e você vê se você tem algum machucado que não cicatriza, uma ferida, um nódulo, alguma coisa que, como a gente já tinha falado anteriormente. Então, como a prevenção é o melhor negócio, caso exista um caso positivo, que é todo um tratamento que vai ter pela frente, dependendo do estágio dessa lesão, o cirurgião dentista tem um papel muito importante para amenizar essas sequelas que, na minha opinião, são bem doloridas para o paciente. E agora, para a gente finalizar, eu queria que o doutor André falasse um pouco sobre como a Uniodonto é importante aqui na nossa região e deixar suas considerações finais aqui para a gente. Sim. Eu penso que a Uniodonto ela é importantíssima, né? Porque assim, ela é bem mais do que um plano de saúde, um convênio. Ela pertence ao profissional que te atende. Então, teoricamente, você está sendo atendido pelo dono. Você não está sendo atendido por outra pessoa. Então, o compromisso que o profissional tem contigo enquanto paciente transcende só aquele compromisso profissional-paciente. Ele está zelando pelo patrimônio dele, pelo nome do que ele carrega, né? Que é a Uniodonto, que também faz parte dele, ele tem um percentual da Uniodonto. Então, a gente tem que zelar sempre pelo que é o nosso, não é algo que a gente abra mão disso de forma alguma. A senhora, doutora, quer acrescentar alguma coisa? Suas considerações finais? Eu tenho Uniodonto. Eu tenho Uniodonto, meu marido tem, minha família tem, meus sobrinhos, enfim. E nós temos um serviço de pronto atendimento 24 horas, né? Hoje, inclusive, eu estava de plantão e nós atendemos, 24 horas, sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon, estamos lá, né? É um diferencial. Um diferencial, não tem uma demanda reprimida, você chega, você é atendido da melhor maneira possível, porque dor é uma coisa muito ruim, é chata. O ser humano com dor, ele fica indisponível, meio que para a vida, porque ele não quer comer, ele não quer falar, ele não consegue dormir. Então, você é atendido,
resolvido esse problema, até minha questão estética, muitas vezes é um dente que fratura, enfim, uma prótese que solta, alguma coisa assim. Então, tem esse serviço de apoio muito importante, né? Todos os cirurgiões dentistas são especialistas, na sua grande maioria, né? Em diversas áreas, e eu super recomendo. Queria agradecer vocês, a presença, foi um prazer aqui ter esse bate-papo enriquecedor, né? E aqui, claro, no podcast da Uniodonto. Muito obrigado, doutora Eu Perla. que agradeço, eu queria aqui... Nós agradecemos. Eu estou muito feliz e orgulhosa de estar ao lado dessa fera. Isso aqui é uma fera, um ser humano incrível, e que eu troco muitas figurinhas Sim, com ele. E além de dentista, book, estomatologista, ele é médico. Então, aqui, é um prazer, um orgulho estar aqui e dividir esse bate-papo com ele. Obrigado, doutores, e obrigado a você que nos assistiu, e até a próxima.